Em 1 Crônicas, capítulo 14, nós vamos ler agora dos versos 10 aos versos 17. 1 Crônicas, capítulo 14, dos versos 10 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: Então Davi consultou a Deus, perguntando: Atacarei os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe disse: Ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Os filisteus atacaram Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. Davi disse: Deus rompeu os meus inimigos como as águas rompem as barreiras, por intermédio da minha mão. Por isso, deram àquele lugar o nome de Baal-Perazim. Eles deixaram ali os seus deuses que foram incinerados por ordem de Davi. Mas os filisteus voltaram a invadir o vale. Davi voltou a consultar a Deus, que lhe respondeu: Tu não os atacarás ali, mas dá a volta por trás e ataca-os na frente das amoreiras. Quando ouvires um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, sairás à luta, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. Davi fez como Deus havia ordenado, e eles derrotaram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Geser. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas aquelas nações tivessem medo dele. Amém, queridos? Esse texto é o texto de 1 Crônicas, capítulo 14, versos 10 ao 17. Nesta noite, nós vamos tratar um pouquinho sobre a história do grande rei Davi. O tema dessa mensagem é: viver debaixo da ordenança divina só nos leva à vitória. Já começo lhe perguntando: você tem vivido debaixo da ordenança de Deus? Você tem desfrutado de tudo aquilo que Deus tem dado para você? Bom, hoje nós vamos ver um dos segredos que este Davi usou para viver debaixo dessa ordenança e ter as grandes vitórias que teve. Olhando para este texto e contexto, Davi, neste momento aqui, a começar do verso 14, ele recebe alguns presentes, porque o seu reinado foi aprovado. Davi agora está vivendo os seus melhores dias. Ele recebe presentes, o povo está ao lado dele, Deus aprova o seu reinado. Irmãos, e quem não quer viver essas coisas? Quem não quer viver estes momentos? Ser aprovado por Deus, ter pessoas ao seu lado, ter presentes chegando, vida boa. Eu gostaria de viver momentos assim. Mas ainda nessa introdução, nós precisamos nos atentar ao que o texto está dizendo e algumas lições que ele nos traz ainda nessa introdução. Observe que enquanto Irão, o rei de Tiro, manda presente, manda pedreiro, manda as coisas ali para Davi, há uma outra classe de pessoas, os filisteus. Recebem a notícia que Davi assume o reinado e logo depressa vai atacá-lo. Irmãos, eu aprendo grandes coisas com isso. A primeira é que nem todo mundo está feliz com as nossas vitórias. Nem todo mundo merece que nós partilhemos o momento das nossas vitórias com eles. O evangelho, irmãos, nós temos que pregar a todos. Mas as nossas vitórias, as nossas conquistas pessoais, às vezes nós não devemos partilhar. Irão, o rei de Tiro, se alegra agora com o reinado de Davi. Você pode acompanhar aí no 14, verso 1. E leva madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, para que edifiquem um palácio para Davi. O povo está do lado de Davi, mas os filisteus estão contra Davi. Aprenda isso. Partilhe as suas vitórias com quem merece. Partilhe as suas vitórias com quem se alegra no momento que você se alegra. Porque às vezes você quer partilhar a sua vitória com alguém que deseja a sua derrota e você não sabe. Observe o versículo 8 do capítulo 14 de 1 Crônicas. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, saíram à sua procura. Para levar presente? Não. Para guerrear contra ele. Então aprenda isso ainda nesta introdução desta mensagem. Partilhe momentos de alegria
com pessoas que merecem, com pessoas que vão se alegrar junto com você, que vão glorificar o nome de Deus com você. Comprou a casa, compartilha com aquelas pessoas que sofreram com você, quando você ainda estava morando naquele barraquinho, lembra? Aí todo mundo vai se alegrar, fazer churrasco. Não compartilha com aquele pessoal que vai falar assim, essa casa aqui podia ser melhor. Essa casa aqui, não sei não, hein? Qualquer hora cai o teto. Mas Davi vai nos ensinar 5 posicionamentos mediante a um problema, e eu quero que você entenda isso. 5 posicionamentos que nós devemos ter diante de Deus para nós termos vitória. A primeira é que Davi consulta a Deus. Acompanhe comigo os versos 10. Então, Davi consultou a Deus perguntando. Observe as 2 perguntas que Davi vai fazer. Atacarei os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe disse, ataca. Ei, querido, Davi está consultando ao Senhor, mas lembrando que este mesmo Davi, se você voltar aí no 13, no 12, no 11, você vai ver várias e várias batalhas que Davi já tinha travado. Davi tinha sido perseguido por Saul, Davi já estava acostumado a guerrear. Mas Davi não coloca a sua força militar para fora dizendo, eu vou exterminar os filisteus. Porque ele sabe que ele tem que consultar aquele que o colocou como rei. E é Deus. Ele, antes de atacar os filisteus, ele consulta a Deus. Davi, ele está nessas perguntas pedindo autorização para guerrear. Davi está pedindo autorização, porque o seu reinado não depende da sua força, e sim daquele que o colocou naquele estado de rei. Como tem sido a sua vida? Você tem consultado a Deus nos mínimos e nos grandes detalhes? Por muito tempo, eu trabalhei com juventude, e uma das grandes perguntas que rodeiam a juventude é: será que ele é a pessoa certa para mim? Será que ela é a pessoa certa para mim? O que o senhor acha do emprego tal? Será que eu tenho que ser engenheiro? Será que eu tenho que ser, não sei, advogado? O que você acha? Essas consultas têm que ser feitas a Deus. Davi, ele entende que por mais que ele conheça de guerras, de lutas, por mais que ele conheça táticas militares, ele depende de Deus. E às vezes nós também achamos que nós podemos tomar algumas decisões sem consultar a Deus. E aí o final dessa caminhada sem Deus é triste. É só longe da graça dele. E aí nós vemos casamentos destruídos, nós vemos relacionamentos interpessoais destruídos, pessoas endividadas até o pescoço, porque não consultaram a Deus antes de tomar uma atitude. Observe, Davi, ele consulta ao Senhor. Primeiro, posso atacar? Posso ir, Senhor? Posso atacar? Eu dependo do Senhor para atacar ou não atacar. E a outra pergunta, ela parece ser uma pergunta retórica, porque ele vai perguntar: tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor vai me dar eles nas minhas mãos? Sabe o que Davi está ensinando? Ele é homem. Ele também tem medos. Ele também entende que a derrota faz parte da vida dele. E a derrota, ela faz parte do estágio pedagógico das nossas vidas. Às vezes a gente quer cantar aquela canção, agora é só vitória, agora é só vitória. A gente quer, até eu quero, quem não quer? Mas nós temos que entender que também a derrota, os fracassos, as tristezas fazem parte da nossa vida. E nós precisamos saber lidar. E Davi agora pergunta: tu me entregarás nas minhas mãos? Ele está colocando Deus para lutar em seu lugar. E eu quero dizer a você: consulte a Deus.
Pergunte a Deus qual decisão você tem que tomar. Talvez você está aí na sua casa, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, perguntando: Deus, o que fazer? Que decisão tomar? Pai, eu preciso de uma certeza no meu coração. E a palavra do Senhor veio a Davi dizendo: ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. E às vezes a resposta para você hoje é: aquieta-te, acalma-te, espera. Mas às vezes também pode prosseguir com o seu processo, pode comprar a sua casa, pode comprar o seu carro, pode casar. Mas você tem que esperar ouvir a voz de Deus. Porque para você ter vitória, você precisa primeiro consultar a Deus e esperar nele. O segundo posicionamento é que Deus proveu a vitória a Davi. E Davi rendeu toda a glória a Deus. Veja os versos 11 comigo. Os filisteus atacaram Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. Porque a palavra do Senhor já estava na frente. Deus já tinha dito: os entregarei nas tuas mãos. E agora, mediante desta vitória conquistada, olha a atitude de um homem temente a Deus. Veja o que Davi disse, parte B do verso 11. Deus rompeu os meus inimigos, como as águas rompem as barreiras por intermédio das minhas mãos. Em momento nenhum, Davi disse: eu sou. Em momento nenhum, Davi colocou-se na frente dizendo: eu posso vencer qualquer batalha. Davi, ao contrário do que muitas pessoas fariam, ele fez diferente. Ele entrega toda a glória a Deus. E eu quero lhe perguntar: você tem entregado toda a glória a Deus nas suas vitórias? Ou quando você conquista, vamos dizer, coisas materiais, uma casa, ou você conquista um carro, você diz: foi graças a mim. Sim, esforço do seu trabalho, mas com a permissão dele. Nós precisamos aprender este princípio, irmãos, sempre entregar toda a glória a Deus. Davi era um homem guerreiro, Davi era um homem valente, mas Davi entrega toda a glória a Deus. Davi entende que quem merece glória, quem merece o louvor é Deus. E eu quero lhe dizer, há dois princípios quando nós entregamos toda a glória a Deus. O primeiro é que Deus nos usa. Observe aí na parte C do versículo 11, por intermédio das minhas mãos. Irmãos, a glória é dele, mas você tem o prazer de ser usado por ele. E isso, irmãos, é gratificante para seres tão pequenos que nós somos. O segundo princípio é que mesmo sendo usado por ele, nós temos que render ainda toda a glória a ele. Mas ainda há um terceiro posicionamento de Davi neste texto. É que Davi extermina todos os deuses falsos. Verso 12. Eles deixaram ali os seus deuses que foram incinerados por ordem de Davi. Se você olhar para a história, antigamente as guerras eram travadas, elas eram no âmbito entre deuses. Qual Deus é mais forte? E agora, Davi destrói os filisteus, Davi vence os filisteus, e eles deixam ali os seus deuses. E ele, Davi, agora no posicionamento de rei, ele vem e aniquila todos os deuses dos filisteus. Glória a Deus e aleluia. Mas há um grande ensinamento com isso. Para que Davi ia poupar esses deuses que ali ficaram? Para que Davi ia amontoar isso no reino de Israel, se não tinha serventia para nada? Para que Davi ia levar para dentro do palácio algo que não traria glória a Deus? Davi entende que ele tem que destruir todas as conexões com outros deuses. E eu aprendo alguns princípios aqui. O primeiro
que às vezes você não consegue vencer na vida porque você ainda está segurando alguma coisa que te segurava lá no passado. Entendeu? Não, explica um pouco melhor. Às vezes, você ainda guarda uma mágoa, um ressentimento. Às vezes você não perdoa o seu pai. Às vezes você não perdoa a sua mãe. E às vezes isso tem te segurado de tal forma que você não consegue vencer. Para nós dizermos que somos seguidores verdadeiros de Jesus Cristo, nós temos que destruir qualquer ligação com o nosso passado. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Davi não precisava daquelas coisas para mostrar que ele tinha vencido, e ele incinera todos os deuses falsos. Você não precisa deixar nada que não é proveitoso, nada que vai render glória a Deus. Às vezes os seus olhos estão vendo coisas que não é para você ver. Às vezes você está falando coisas que não é para você falar. Faça igual a Davi. Você já venceu muitas batalhas, agora chegou a hora de incinerar estes resquícios que não têm deixado a glória de Deus resplandecer na sua vida. Tire tudo aquilo que não é proveitoso. Tire essas coisas que não te levarão para perto de Deus. Faça igual a Davi. Aniquile, incinere tudo. E você terá grandes vitórias com Deus. Ainda um quarto princípio nesse texto. Quarto posicionamento de Davi. Davi, na dependência de Deus, volta a consultá-lo. Irmãos, vejam os versos 13 ao 15 comigo. Mas os filisteus voltaram a invadir o vale. Davi voltou a consultar a Deus, que lhe respondeu: tu não os atacarás ali, mas dá a volta por trás e os ataca na frente das amoreiras. Quando ouvires um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, sairás à luta, porque Deus terá saído diante de ti para ferir os exércitos dos filisteus. Irmãos, olha que texto engraçado. Os filisteus foram vencidos neste mesmo vale. Perderam os seus deuses neste mesmo vale. E agora eles voltam a atacar o rei Davi neste mesmo vale. Não está aparecendo os problemas dessa vida, não? Às vezes, nós queremos e estamos atentando em fazer alguma coisa e aquele problema que já aconteceu aparece de novo. Os filisteus aí, ó, igual na vida de Davi, está sendo comigo. Esses filisteus são muito teimosos. Mas diferente dos filisteus, Davi, ele tem um Deus. Davi poderia, como uma mente humana, pensado: agora eu vou atacá-los da mesma forma, agora eu vou aniquilar os filisteus, porque eu já venci eles neste mesmo vale. Já passei a espada neles uma vez, vou fazer de novo. Mas um homem que vive na dependência de Deus, ele, antes de tomar qualquer decisão, ele volta a consultar ao Senhor. Foi o que Davi fez. Davi volta a consultar ao Senhor e pergunta: Senhor, eu devo ou não devo atacá-los? Eu tenho que fazer isso ou não tenho que atacá-los? Me diz aí, Senhor. E o Senhor muda toda a estratégia. Se você olhar antes, no verso 10, a tática era para atacar. Agora a tática mudou. Agora Deus está mandando ele dar a volta. Ele vai dizer, olha o verso 13, tu não atacarás ali, mas dá a volta. E eu aprendo algumas coisas com isso. Primeiro é nunca deixar de consultar a Deus. Consulte a Deus em todos os momentos da sua vida. Segundo, às vezes as batalhas são as mesmas, mas a tática tem que ser diferente. Às vezes você precisa orar mais, fazer um propósito de oração. Às vezes você precisa jejuar mais. Mas pastor, o meu marido, ele é alcoólatra há quantos anos e não muda? Às vezes você está enfrentando a mesma batalha, mas a tática tem que ser diferente. Mas o meu filho, pastor, eu quero que ele mude, eu quero que ele... A batalha é a mesma, mas a tática é diferente. E o Senhor vai te dizer como você deve guerrear. Porque foi assim
com Davi. Davi estava no mesmo vale. Davi estava diante do mesmo inimigo. Davi já tinha matado os filisteus, muitos filisteus, incinerado os seus deuses. Mas ele consulta a Deus e Deus muda a estratégia. Quem sabe, hoje é o dia que Deus está falando com você para mudar a estratégia. Não deixe de consultar a Deus. Deus, Ele tem grandes coisas para nós. Ele está esperando você consultá-lo, para Ele te dar a estratégia para você saber lidar com os seus problemas. Ainda há um quinto e último posicionamento de Davi. Davi cumpriu a ordenança de Deus, versos 16. Davi fez como Deus havia ordenado, e eles derrotaram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Geser. Queridos, Davi, ele cumpre o que o Senhor tinha ordenado a ele. Ele dá a volta aí nas amoreiras, ele faz como o Senhor o manda e ele tem vitória. Sabe por que às vezes nós não recebemos vitória? Porque nós não cumprimos aquilo que o Senhor nos ordena. Nós queremos tomar as nossas próprias decisões, nós queremos ver com os nossos próprios olhos, às vezes é no campo espiritual e nós estamos levando as coisas como material. Às vezes nós confiamos na força do nosso próprio braço. Mas Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Se Ele te mandou fazer algo, o faça. Porque Ele vai estar com você. Nós não podemos e não devemos tomar as rédeas da nossa vida e dizer agora eu estou no controle. O salmista é muito claro quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor? Então aguarda, espera, cumpre a ordenança do Senhor na sua vida. Cumprir o que o Senhor nos mandou às vezes não é muito fácil, às vezes é doloroso. Às vezes Deus está mandando você esperar e você quer tomar uma decisão. Às vezes Deus mandou você tomar uma decisão e você ainda está levando a sua vida empurrando com a barriga. Às vezes Deus mandou você tomar um posicionamento e você ainda não tomou um posicionamento. E nós precisamos nos posicionar, porque Deus, Ele faz grandes coisas em nossa vida quando nós cumprimos a sua ordenança. Observe o último versículo desse texto, o que aconteceu com Davi quando ele ouviu, esperou e acatou a ordenança de Deus. Versículo 17. Assim, a fama de Davi se espalhou por toda aquela terra, e o Senhor fez com que todas aquelas nações tivessem medo dele. Irmãos, aonde que no texto, aonde que no livro de 1 Crônica está dizendo que Davi questionou, perguntou, pediu ao Senhor que ele tivesse fama? Em momento nenhum. Mas o Senhor é maravilhoso. Aqueles que vivem debaixo da ordenança de Deus, que cumpre aquilo que Deus o ordenou, Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Lembra do texto de Efésios 3? Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Chegou a sua hora de ter alguns posicionamentos perante Deus. O primeiro deles é que você tem que consultar a Deus em qualquer situação da sua vida. Está alegre? Consulte a Deus. Está triste? Consulte a Deus. Está pensando em desistir? Consulte a Deus. Está no momento ali da churrascada com os amigos? Sei que o Levi vai me chamar, né, Levi? O churrasco. Consulte a Deus. Não deixe de consultar a Deus, seja qual for a situação da sua vida. A segunda coisa que nós vimos aqui neste texto é que nós precisamos deixar Deus trabalhar em nosso viver, através de nós, para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos entender que nós temos que render toda a glória a Ele, porque foi Ele que nos concedeu a vitória. Nós vimos também nesse texto
que nós precisamos cumprir as ordenanças de Deus, mesmo que seja através de choro, através de lágrimas. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos ordenou. Davi teve 2 resultados das decisões corretas. Primeiro, nunca deixou de consultar a Deus. Segundo, nunca deixou de fazer o que Deus ordenou. Este é o segredo do sucesso. Consulte a Deus. Espere Ele falar com você. Ai, pastor, mas está demorando demais. Aguarde. O seu tempo não é o tempo de Deus. Às vezes você está lá naquelas noites frias, naquelas noites que só as lágrimas envolvem o seu travesseiro e você acha que está sozinho, mas você não está. Romanos 8:26 diz que você tem um Consolador que intercede por você. Então, não pare de consultar a este Deus. Segundo segredo deste grande sucesso é a obediência. Cumpra todas as ordenanças de Deus. E Deus fará na sua vida como fez na vida de Davi. Muito mais do que você perguntou, do que você questionou, do que você pediu. Ele te levará a lugares onde você nunca imaginou. E após essa vida você vai morar com Ele. Consulte a Deus. Não deixe de amar este Deus. Não deixe de externar a sua fé. Porque este Deus quer te dar vitória. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua revelação. A tua palavra é a revelação, Pai. Esta, Senhor meu Deus, que tem nos feito sábios para a salvação. Esta, Pai, que tem nos instruído o caminho que nós devemos trilhar. Pai, nessa noite, neste texto, nós vimos, Senhor meu Deus, Davi, um homem valente, um homem de guerra, consultando ao Senhor. Nós vimos Davi perguntando se ele poderia tomar uma atitude. Pai, às vezes nós entramos pelo caminho de achar que nós podemos fazer, de achar que nós podemos tomar as nossas decisões. Pai, nos perdoa por isso e nos ajuda, Pai, a entender que nós temos que consultar ao Senhor, esperar no Senhor e cumprir as ordenanças do Senhor para que nós tenhamos uma vida vitoriosa. Pai, este texto também nos mostrou que às vezes, Senhor meu Deus, o inimigo é o mesmo, às vezes o lugar é o mesmo, às vezes o problema é o mesmo, mas às vezes a tática que vem do Senhor é diferente. Pai, ajuda o meu irmão e a minha irmã, Senhor meu Deus, que às vezes passa por um problema por muitos anos, que ele entenda, Pai, que às vezes ele tem que mudar a tática, às vezes ele precisa orar mais, às vezes ele precisa consagrar mais. Pai, que o meu irmão entenda isso. E quando ele ouvir a voz do Senhor, ele cumpra a ordenança vinda dos céus. Pai, eu te louvo, porque também neste texto, Senhor, como toda a Bíblia, o Senhor se revela surpreendente. O Senhor se revela muito mais do que pedimos ou pensamos, e foi assim também na vida de Davi. Davi não pediu fama, Davi não pediu para ser temido, e o Senhor concedeu isso a ele porque ele cumpriu a ordenança do Senhor. Pai, que nós possamos entender esses princípios também e viver o extraordinário do Senhor em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, a cumprir tudo aquilo que o Senhor já ordenou para que nós possamos fazer. Deus, eu peço ao Senhor, fala ao coração do meu irmão e da minha irmã que me assiste, aos irmãos que aqui estão, Pai, os irmãos do louvor. Senhor meu Deus, que eles saiam fartos pela Tua palavra. Deus de bondade, te agradeço, Senhor amado, por estes meios de comunicação que temos, Senhor, para comunicar a Tua palavra. Deus, continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, estamos chegando ao fim de mais um culto de louvor, adoração e pregação da palavra do Senhor. Eu quero dizer a você, se inscreva aqui no canal da nossa igreja. Essa mensagem também estará no meu canal particular, canal do YouTube. Então, compartilhe essa mensagem, compartilhe este culto, compartilhe essa live no Facebook para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Quero desde já agradecer aos meus irmãos que aqui estão, Ana Paula, Levi, que
Sempre a gente chama eles aqui, eles vêm. É o nosso irmão Joe, o nosso irmão João, que está aqui conosco. Deus vos abençoe.